Debaixo dessa pedra, em Santiago de Cuba, próximo aos revolucionários cubanos e ao grande túmulo de José Martí, descansam humildemente os restos mortais de Fidel Castro. Um ditador, um louco, um defensor do povo cubano? Talvez um pouco de tudo isso. Todavia, Fidel é muito bem visto por boa parte dos cubanos, odiado por uma minoria, e a maioria sabe ver seu lado humano de alguém que teve seus acertos e seus erros. Em 26 de julho de 53, o líder estudantil Fidel Castro invadiu o quartel Moncada, que hoje é uma escola, e foi preso. E só anos depois começou a organizar de forma mais estratégica a Revolução Cubana, que para ele é uma expressão dos mesmos ideais de todos os revolucionários do passado, sendo uma só revolução. Alguns cubanos exaltam a forma como ele reunia a população em praças para falar onde errou e tentar apontar novos rumos para o país. Um cara de Santa Clara me disse também que uma vez algumas pessoas organizaram um protesto contra Fidel e a polícia teve que defender os manifestantes contra a população que não tolerava esse ato contra-revolucionário. Fidel não era amado por todos, mas é muito raro encontrar o cubano com espírito liberal e entreguista, que aceitaria os norte-americanos introduzirem suas multinacionais e seu sistema na ilha. Para alguns é ditadura, para outros governo popular e quem sabe uma ditadura do proletariado. De qualquer forma, Cuba mantém relações políticas ligadas às bases populares, e tenho a impressão que após o governo Fidel Castro, o Partido Comunista de Cuba está se tomando um pouco por politicagem e poucos rumos coerentes. A maioria dos cubanos vê Fidel como um visionário e patriota, mas também há pessoas que gostariam de dialogar mais com a atuação política e diz que a estrutura político-partidária é muito burocrática e distante da população. Dizem que os cubanos continuariam seguindo o socialismo, mas gostariam de poder participar mais das decisões do país. Cuba é um desafio para nossas concepções ideológicas. Podemos ver paradoxos entre ditadura e democracia, pobreza e bem-estar social. E eu mesmo cheguei a criticar muitas coisas nesse país antes de entender as condições em que tudo se encaminha. Antes de entender qualquer tipo de revolução socialista, é preciso conhecer o que havia antes no país. E é por isso que possuem ampla defesa do campo, pois foram os que mais trabalhavam e menos recebiam fruto do trabalho. Durante a luta, Fidel cuidou para estabelecer escolas e hospitais, mesmo antes do triunfo da Revolução, para esses povos esquecidos. Mesmo após o período especial, onde teve mais dificuldade financeira, Fidel fez o possível para manter a segurança, saúde e educação. É por isso que vemos um país com PIB per capita baixo atingir níveis de desenvolvimento humano e social similares a países que estão consideravelmente à frente economicamente, mas o desafio, claro, seria aumentar esses recursos a serem compartilhados. Ainda que ligada a alguma burocracia do Estado, o governo cubano se preocupa em manter as cooperativas agrárias que possuem alguma autonomia, as UBPCs, que possuem organização horizontal e de caráter mais próximo ao comunismo já idealizado pelos seus teóricos. Há também arrendamento de terras por pessoas individuais que podem contratar funcionários, algo aberto após o colapso da União Soviética que enfraqueceu o Estado cubano. Mas a luta é por manter o sistema cooperativista, um sistema que divide opiniões, funcionando bem em alguns lugares, mas não em todos, pois de fato falta um investimento tecnológico. Podemos perceber, principalmente com a entrada do turismo, uma economia mista,
tendo ainda firmes estruturas socialistas, mas com um movimento capitalista que vem sendo reconhecido pelo governo. Todavia, nada liberal. O interessante é que as melhores economias do mundo não são liberais, e conheci lá pessoas que também pensam que grandes economias fazem uma boa porção de socialismo, sem que use esse rótulo. Mas ao invés de controlar os meios de produção, aí sim, entra o movimento capitalista, dividem os recursos e frutos. Mas aqui temos sangue quente e mais obstáculos. Precisamos de um Che ou Fidel para trazer o bem-estar social com luta e idealismo. Assim é nosso espírito latino errante. Cuba acaba se abrindo para aspectos de um falso socialismo, pois há desigualdade social, um número muito pequeno e raro, mas real, de pessoas vivendo na rua. Dizem que não precisamos dar dinheiro para os pedintes, que aparecem às vezes pois são malandros. Pois o governo cubano, ainda que menos que antes, consegue entregar a todo cidadão a canasta, que é uma cesta básica. Embora ajude, ela não supre as necessidades. E como o dinheiro que circula entre os cidadãos é pouco e as coisas caras, alguns acessos são difíceis. Muitas vezes os cubanos me fizeram reclamações da vida na ilha, mas também não deixam de elogiar os acessos sociais. Apenas em poucos lugares, como museus, podemos ver o ideal econômico cubano aplicado com as duas moedas. Os estrangeiros pagando $1 ou cuc, enquanto os cubanos pagam um cup ou 25 vezes menos. Com o turismo, balança comercial negativa e perda do comércio bilateral que possuía, as duas moedas se equipararam e os produtos são caros, às vezes inclusive para os turistas. Podemos encontrar muitos produtos importados como biscoito brasileiros, e é curioso quantas camisas da seleção brasileira se encontram. Creio que há mais concentração de camisas brasileiras em Cuba do que no Brasil ou qualquer outro país do mundo. Assim como vemos também algumas roupas com a bandeira norte-americana, provavelmente um presente que os familiares que vivem lá adoram enviar. Cuba parece ser um lugar exótico para todos, mas no fim, seres humanos que fazem coisas parecidas ou um pouco diferentes, como em todos os países, e que acaba sendo um laboratório político para pessoas que querem sua evolução ou miséria. Comem pizza, usam muito telefone, usam Facebook, médicos não são deuses, a televisão é muito esquerdista, mas profunda nas suas análises e reflexões. A valorização de patrimônios imateriais como a sabedoria e o instinto de resistência e revolução, uma alegria jorrante e quase desconhecimento de casos depressivos, quase não há miséria e cachorros na rua. Há um elo social que faz de Cuba uma verdadeira sociedade e cria um ambiente solidário para isso. E como quase toda a população do mundo gostaria de ter mais dinheiro no bolso, as igrejas evangélicas exercem o amor cristão e não o instinto capitalista. Postura humilde, inclusive dos mais elevados socialmente. Nenhuma criança trabalha, pede dinheiro ou vive na rua. Na terra dos revolucionários, um cantor como Benny Moreno pode nos fazer compreender o espírito desse povo. Ele bebia com alegria, e quanto mais bebia, melhor cantava. Morreu bêbado em uma apresentação para o povo de Cienfuegos. A entrega com todo o coração de seus músicos e revolucionários pulsa no coração que mantém vivo o espírito cubano. Ah, e viva a Revolução Cubana!